Saravá a todos, estamos aqui para gravar mais um vídeo para difundir o conhecimento da Umbanda. Peço a todos que aqueles que não se inscreveram ainda no nosso canal o façam para divulgar justamente esses fundamentos de Umbanda que são tão necessários nos dias atuais. Bem, hoje eu vou falar de um tema que não está ao mesmo tempo relacionado, porque tudo tem conexão. A nossa religião Umbanda, que é uma religião de transe, ela por si só se completa nas giras dos terreiros. Mas de nada adianta um umbandista participar de giras ou ser um umbandista se ele não tiver algo que é fundamental na nossa religião, que é a empatia. Se nós não tivermos empatia com o sofrimento humano, eu pergunto de que serve a religião como meio, como caminho para a espiritualização do ser humano? De nada. O contrário da empatia, por exemplo, poderia ser colocado como a hipocrisia. Ou seja, nós estarmos desconectados com a realidade. E infelizmente é o que nós vemos hoje na nossa sociedade. Nós temos religiões, filosofias, adeptos que estão desconectados dessa realidade. A realidade que os envolve. Há uma certa alienação. E essa alienação produz o quê? Produz ignorância. Então nós temos que firmar ponto em cima disso. Porque toda religião, todo religioso, todos os seus adeptos têm que ter empatia um para com o outro. Sem isso é os fundamentos básicos de qualquer evolução do ser humano. Então, eu me lembro que, vejam bem, lá no início, eu gravei um vídeo sobre a utilidade da vacinação. E aqui eu quero colocar o quê? A empatia com o quê? Com o sofrimento, que produz a ignorância e que produz a morte. A vacinação é algo que produz o quê? O conceito de vida. Preserva a vida, o bem maior de todos os nós. E quando essa alienação é mais profunda, ela parte e produz para uma agressividade. Nessa semana que se passou, eu fui atingido nas redes sociais minhas particulares, por determinados conceitos, que eu assim coloco, porque eu discuto ideias e não pessoas, e fui realmente agredido por bolsonarista que não entende justamente essa questão. E por isso que eles, ao não entenderem isso, eles partem o quê? Para o ataque pessoal, a agressividade, a alienação do que está acontecendo com a nossa sociedade. Quando um presidente da nação diz que a contaminação é o remédio mais eficaz em vez da vacina, nós temos aí um grande problema de ética, de conceitos. E eu não vou me calar sobre isso. Creio que todo umbandista não deveria se calar sobre isso. E isso de forma nenhuma é politizar a questão. Não. Em determinado momento, na nossa sociedade, infelizmente, se graçou o pensamento que todo político ou que toda política não é boa. Demonizaram a política, fazendo que nós desacreditássemos da política. E eu, como umbandista, sempre disse que nós temos que ter o quê? Nós temos que ser apartidários. Não termos políticos de estimação. Isso significa ser apartidário. Ser apartidário não significa ser apolítico. Porque a política está
Desde que nós nascemos, nós exercemos atos políticos na nossa vida. Não tem como separar uma coisa da outra. E nós, ao sermos apolíticos, deixamos para o quê? Para aqueles menos preparados atuarem politicamente em vez de nós. Por nós. E esse está o nosso grande equívoco. Então eu não vou me colocar aqui, melhor dizendo, eu nunca vou colocar aqui para vocês que A, B, C ou D políticos ou isso ou aquilo, não. A questão é mais profunda que todo umbandista deve ter, que é de ética. E eu nunca vou me calar sobre isso. A vacinação é o melhor antídoto que nós temos. Vejam bem, lá no começo o que se dizia? Que as vacinas eram perigosas. E veja bem, eu estou falando agora especificamente do nosso meio religioso. Quando eu digo no setor religioso, de todas as religiões. Então havia o quê? Haviam pastores, haviam padres, haviam, enfim, de pessoas que abraçavam justamente essa teoria que era perigoso a vacina. Pois pasme, meus senhores. Ontem o Brasil atingiu a marca de 500 mil óbitos. E anteontem, no dia... Não, melhor dizendo, no dia 19, 500 mil mortos. E hoje, dia 20, eu postei no meu Facebook que nós atingimos há um ano atrás 50 mil mortos. 500 mil mortos são 10 vezes mais. E pasme, aqueles que diziam lá atrás que a vacina era algo perigoso, vou dar um dado estatístico que todas as pessoas que fogem da coerência têm horror à estatística. Quando muito usam as estatísticas manipulando, dando fake news em cima dela. O planeta Terra hoje tem mais de 2 bilhões de pessoas vacinadas. Ultrapassamos as casas do bilhão. Mais de 2 bilhões. Se nós colocarmos isso, às vezes, em 2 doses, serão mais de 4 bilhões de vacinas já administradas. E qual o efeito colateral delas, e contrário? Eu deixo a resposta para vocês. Então nós vamos vendo que discursos, infelizmente, de religiosos, que dizem até o seguinte: para que você dá o dízimo, se você não tem o dízimo, você dá também o auxílio emergencial. Tem religiosos pedindo o auxílio emergencial das pessoas. O que eu digo nisso? Digo para você que está dando o seu dinheiro, pegue o seu dinheiro e transforme ele em cesta básica. Tenha empatia pelo sofrimento. A cesta básica é que tem muita gente que não está tendo o que alimentar. Falando em alimentar, também era o quê? O grande debate? A economia. Gente, sem vida não há economia. A economia é consequência da vida. A economia organiza quando há vida. Mas se não há vida, não há economia. Simples assim. Então nós temos que ver que essa tipo de espiritualidade que não está engajada no social, com a igualdade, essa espiritualidade está prestes a desmoronar, está falida. Isso que são pessoas que muitas vezes são o quê? Cidadãos do bem, cristãos do bem, e ainda por cima evangélicos cristãos dos bens, umbandistas dos bens, enfim, de qualquer uma filosofia que seja, espíritas, mas que não têm empatia. É possível isso? Então esse tipo de religiosidade, de espiritualidade, está findada ao fracasso.
ao terminar. Então eu, quando lá em vídeos anteriores, eu dizia que a Umbanda é a religião do presente e do futuro, é isso. Por quê? Qual é o motivo da espiritualidade lançar uma religião nova? Nova mesmo, em todos os sentidos. Se não é para preencher uma lacuna que as outras não atenderam ou deixaram de atender, pelos interesses dos seres humanos. Então, quando eu sempre disse que a Umbanda é uma religião crística e não cristã, porque esse ser cristão que não tem empatia não serve para nada. Para quê? Se eu vejo o sofrimento humano e aquilo não me abala, eu estou alienado. Então, está para surgir o quê? Já surgiu há anos atrás essa religião, que vem trazer o quê? A paz e a luz a todos os cantos do planeta. Ainda está restrita ao Brasil. Ainda está se conhecendo ainda entre os brasileiros. Ainda está sendo vilipendiada por muitos. Então nós vamos ver que essa religião está se tornando. Mas ela tem o quê? Ainda tem muitas arestas, tem muita ainda confusão, natural de uma religião nova que todos querem contribuir. Só tem que saber como contribuir. E ela não tem justamente isso. Não tem nada que possa fazê-lo dentro desse sentido. Então nós vamos ver que a religião serve o quê? Para ligar o sagrado com o profano. Quando nós profanamos o sagrado, com carreata para o Cristo, motociata como para o Cristo, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Eu explico. É esse modo que é falado? Não, né? Nós temos aqui a visita da minha gata. Ela assiste todos os vídeos. Ela que me corrige também, né? Porque a Umbanda faz parte da natureza, né? Então, mas continuando, tem que ter empatia. E essa espiritualidade de segunda e terceira mão, que deixou de ter empatia, está fadada ao fim. Eu, muito tempo atrás, numa outra palestra que fui dar em vários terreiros, no tempo que ainda poderia se dar palestra em terreiros presencialmente, eu falei que a Umbanda é a religião do presente para o futuro. Porque esse modelo cristão de ser e das religiões abrâmicas está falido nos seus conceitos. Porque uma religião que em determinado momento mata na Inquisição, que mata em nome de Jesus nas cruzadas, que diz que o negro não tem alma e que é a favor, ou pelo menos se torna omissa aos, veja bem, aos desmandos contra os indígenas, ao massacre da nação indígena no Brasil, é que não corresponde mais aos anseios o que da espiritualidade maior que nós chamamos de Aruanda. Então esse momento é difícil. E nós vamos passar daqui para frente para momentos mais ainda cruciantes. E um umbandista todo tem que se colocar. É a hora. Então, em vez de me atacarem, eu digo, guardem as suas energias para o andar de cima, que eu sempre falo. O que é o andar de cima? Sei lá, quando a pessoa desencarnar, que ele vai prestar conta lá para as falanges de Xangô, os senhores do karma. Guarde a sua energia para defender seus pontos de vista lá. Agora, ser contra a ciência, ser contra a vacina que produz vida, que protege vida, e ficar omisso e não dizer que é a favor da vacina,
todos nós, umbandistas, que somos religião, que tem o quê? O corpo físico, diferente das religiões abrâmicas. Nós temos o corpo físico como o templo do espírito, algo sagrado. O nosso corpo físico é sagrado. Tudo que vier a preservar a vida nesse corpo físico, que daí produz a nossa evolução, nós temos que nos manifestar como sim. Sim para a vacina. Sim para o uso da máscara. Sim para o distanciamento social. É isso que nós temos que fazer. É simples. Não tem invenção. É como na CPI da Covid, a doutora Luana disse muito bem que os médicos têm que ter responsabilidade. E foi questionada que responsabilidade era essa. Ela disse, olha, é muito simples. Muito simples. Quando o senhor cura com a cloroquina, o senhor bate do peito e diz que é o melhor médico. Quando o senhor não consegue a cura, o senhor diz o que para os familiares? Que foi Deus quem quis. Isso não é essa responsabilidade. Porque ela diz, a cloroquina e os outros, esses remédios, já tiveram comprovado a sua ineficácia. Ou seja, a mesma coisa que de tu beber água. Com agravante que a cloroquina tem o quê? Tem efeitos colaterais, provoca arritmia. A água não. Então tem que ter responsabilidade. Nós, umbandistas, temos que ter responsabilidade, temos que ter claro isso. Se eu desencarnar hoje, eu tenho a minha consciência tranquila perante os senhores do karma, daquilo que eu fui, daquilo que eu sou e daquilo que eu vou ser, sempre. Ou seja, a defesa inquestionável do direito à vida. E nesse momento, o direito à vida é a vacina. Então, vamos todos nos vacinar, vamos propagar a vacina. Parece óbvio, né? Parece óbvio, mas tem um município do Rio Grande do Sul que tem mais de 50 pessoas que se negam a vacinar. Elas não acordaram um dia e disseram, não vou me vacinar hoje. Não. Isso é um convencimento. Isso é uma alienação. E como eu sempre digo que para nós, umbandistas, não adianta nós só ficarmos no campo das ideias em termos de sermos a favor disso ou contrário àquilo, nós temos que, na prática, porque a Umbanda é o quê? É a religião da caridade na prática. Eu vou dar um exemplo prático, então. Nós, umbandistas, somos contrários ao sacrifício de animais. Mas é suficiente isso, nos dias de hoje, só ser contrário ao sacrifício de animais? Mas então o que eu posso fazer na prática com isso? Vou dar um exemplo claro, simples. O Templo Luz do Caminho aqui, na frente da sua sede, tem uma casinha para cachorros, com bebedouro e comedouro. Ou seja, além de nós sermos contrários ao sacrifício dos animais como umbandistas, nós fizemos uma ação proativa para conservar, ajudar os animais. Inclusive com tratamento e com castração dos cachorros de rua, da rua do terreiro. Então é isso, uma ação simples. E eu vou dar mais outra, que o Templo Luz do Caminho vai adotar assim que abrir as suas portas para a gira. Nós vamos exigir das pessoas que vierem consultar aqui a caderneta de vacinação. Não vacinado não entra. Não entra. Não adianta dizer que é a favor só da vacina e não ter uma ação concreta. Não vacinado não entra. E quando eu for visitar outro terreiro a convite, vou fazer questão de levar a minha caderneta de vacinação. Está aqui, ó. Estou vacinado para entrar no seu terreiro.
E é assim, simples. Porque nós não somos a religião da alienação. Nós temos os pés na terra, nós temos as entidades, nós somos a religião que promove a natureza, que defende a natureza, que respeita os elementares, os habitantes da natureza. Então tudo isso que for contra é antiético. Não é porque é de tal partido, ou esse ou daquele, não, nada a ver, é antiético. É simples assim. A régua é essa. Para aqueles que pensam que os umbandistas é uma religião de periferia, não, nós temos ética, nós temos conceitos, nós temos fundamentos. Só temos que reavivá-los. Por isso, eu deixo a todos aqui, umbandistas ou não, que propaguem cada vez mais o uso novamente da vacina, que todos se vacinem, da máscara, do distanciamento social, para até que nós possamos amanhã ou depois termos uma convivência fraterna entre todos daqui para frente e que logo, logo isso aconteça. Depende de nós. Luz no caminho, paz no coração. Saravá.